diríamos que é, obviamente, como sempre, um objetivo de temporada. Ele não se assume muito para a volta à França. Já sabemos que com Pogacar é sempre difícil começar a falar muito cedo. Claro, até o próprio Vingegaard já teme assumir uma candidatura ao primeiro lugar. Apesar de nas palavras haver sempre o desejo de vencer e que o próprio Vingegaard diz que vai à volta à Itália e que acha que vai chegar à volta à França ainda mais forte do que no ano passado no Tour, quando se apresentou e foi segundo. Este ano a volta à França, em termos de contrarrelógio falávamos, tem um contrarrelógio individual de 26 km. Acho que Remco gostaria de 2 ou 3 de 26 km. E depois no final do tal circuito dos Campos Elíseos, ao qual já fizemos referência ainda há pouco. Com as tais 3 passagens pela Butte de Montmartre. Note-se também, já agora, isto é um detalhe importante, é que o contrarrelógio na Volta à França vai surgir apenas na última semana, no meio das montanhas, e já depois de muita montanha. Por agora, Remco é vencedor deste contrarrelógio. Remco Evenepoel acaba de ganhar a etapa, uma etapa que acaba por não contar para a classificação geral, devido ao mau tempo, ao vento muito forte que hoje se fez sentir na região de Valência. Esta etapa acabou por ser apenas uma questão de etapa, de contrarrelógio, de ganhar mais uma etapa. Os ciclistas fizeram também a etapa sem a bicicleta de contrarrelógio. É um excelente início de ano para Remco Evenepoel, que está essencialmente focado nesta primeira parte do ano em fazer as clássicas da primavera, nomeadamente nas clássicas do asfalto, não exatamente, portanto, nas clássicas do empedrado, como a Volta a Flandres e muito menos o Paris-Roubaix. Focar também na Volta à França, para lá o contrarrelógio individual, que surge já na parte final da Volta à França, portanto já integrado na terceira semana, ali depois de muita montanha, de muito desgaste. Terá também o contrarrelógio de abertura, mas um contrarrelógio coletivo. Comenzamos ya la ceremonia protocolaria del día de hoy. Comenzamos también con esa entrega de los trofeos en esta jornada del día de hoy. Hay que saludar. Nós amanhã vamos ter o direto a partir das 14h45. Entretanto, vai-se desmontando tudo ali, o portão da chegada. E enquanto vamos vendo o pódio, vamos ouvir Ángel Cáceres, que é um dos organizadores. Porque al final estás organizando una prueba de muchísimo nivel y siempre quieres que gane el mejor, que al final ha ganado el mejor, el que venía a ganar, pero yo creo que se podía haber decidido mucho más en la etapa de hoy, pero la decisión es cierto que había muchísimo viento en la salida, casi 80 km por hora, era muy peligroso competir y yo creo que ha sido, dentro de lo malo, la mejor opción. Ángel Cáceres diz que dentro do mal esta acabou por ser a melhor opção, porque havia ventos a rondar os 80 km/h na altura em que o contrarrelógio começou na zona da meta e, portanto, seria necessário tomar uma qualquer medida. Diz que ainda assim ganhou o melhor. Ángel Luís Cáceres, ainda nos recordamos de o ver correr há muitos anos, ele que chegou a ganhar a Volta à Espanha. Ele também um excelente contrarrelogista, se bem me lembro. Sim, e ainda acompanhámos corridas dele, do Casero. Sim, ainda. Paulo Martins. Exatamente. Aliás, essa última vitória que ele teve no Palmarés foi precisamente na Volta à Espanha, 2001. Um ciclista que foi 2 vezes campeão espanhol de estrada. Um ciclista com bastante envergadura. Lembro-me que ainda acompanhámos corridas do Ángel Luís Cáceres. Já estava no final de carreira. Sim. Ele terminou em 2005, na altura na equipa espanhola da Comunidade Valenciana, e por isso faz sentido também ele aqui fazer
ser o responsável desta corrida. E pronto, por hoje esta etapa está terminada com mais uma vitória para Remco Evenepoel. A classificação geral não sofre alterações, portanto, para a etapa de amanhã, Biniam Girmay continuará a ser líder. Obviamente que a classificação geral vai ficar mais jogável dia a dia depois desta etapa que não contou para a geral. Um grande abraço a todos, cá estaremos amanhã às 14h45. Até amanhã. Muito boas tardes, bem-vindo de regresso. Hoje temos mais uma etapa em linha na volta à Comunidade Valenciana, depois de ontem termos tido contrarrelógio individual que não contou para a classificação geral devido ao vento. Havia muito vento e, portanto, houve uma decisão por parte da organização de não contabilizar os tempos para a classificação geral. Os ciclistas partiram também com bicicletas normais, como esta de Remco Evenepoel, que ganhou de resto a etapa. Os tempos contaram para a etapa, há portanto uma vitória para Remco Evenepoel, não há no entanto tempos para a classificação geral. Assim foi ontem, hoje já não será assim, os ciclistas têm portanto uma etapa em linha, uma etapa normal, uma etapa em linha. A etapa de hoje tem uma contagem de segunda categoria, não é extremamente dura, mas não deixam de ser ainda assim 7,5 km a mais de 5%. E depois dessa subida, o Alto del Tibi, haverá ainda mais duas pequenas subidas. Os ciclistas de resto estão a aproximar-se dessa subida. Nesta fase da corrida temos um grupo na frente com 2 minutos e 45 de avanço. Um grupo grande com 8 elementos e entre eles está o líder da montanha, um ciclista que está apenas a 7 segundos em termos de classificação geral, portanto do líder da classificação geral, Biniam Girmay. Girmay ganhou as bonificações na primeira etapa, vitória para Girmay na primeira etapa. Ontem não houve, portanto, contas para a geral, de maneira que hoje se mantém Biniam Girmay como líder. Os ciclistas hoje vão terminar muito perto de Alicante, muito perto de Benidorm, uma estância balnear bem conhecida. Estamos, portanto, ao sul de Valência, um pouco a norte de Múrcia. Um final de etapa que se vai disputar também junto ao Mediterrâneo. Aqui a passagem por Alicante. E esta é mais ou menos a altura por onde estamos agora na etapa. Ali a passagem pelo Alto de Tibi, depois descida. Note-se que quer na meta, quer na passagem por Tibi, quer no Alto de Tibi, existem bonificações, podem ser extremamente importantes para a classificação geral, porque note-se que esta é uma corrida que fazia a classificação geral depender muito do contrarrelógio individual. Ora, não tendo tido nós ontem diferenças em termos de classificação geral no contrarrelógio individual, isso quer dizer que todas as bonificações vão contar. Vamos ver também como jogam hoje os blocos das equipas principais, nomeadamente da Red Bull, também da UAE.
Mas não só, com certeza, há aqui muitas equipas com potencial para discutirem a vitória na classificação geral final. Nos vamos a continuación también la prueba contra Crono. Se proclamó en Mallorca también campeonato y también... No grupo que está na frente existem 3 ciclistas na casa dos 10 segundos, portanto Mattia Baez a 10 segundos, Raul Garcia Pierna também a 10 e finalmente Dani van der Tuk, ciclista de Euskaltel, que está a 7 segundos e é o líder da montanha. Temos ali a equipa da Lidl Trek, sem Mats Pedersen, vítima de queda logo no primeiro dia. Fratura de clavícula e também de um pulso, vai demorar ainda um tempinho até regressar a esta temporada de primavera comprometida, que é Bahrein, com António Tiberi. Tiberi que parece ser um ciclista capaz de ombrear, quem sabe, com João Almeida e com Remco Evenepoel aqui na imagem, na luta pela classificação geral. Vamos ver também dentro da própria Red Bull Bora como está Alexander Vlasov, ele que também andou bem no contrarrelógio. Buena acción también para ver veloz el estado de forma justamente en las 3 minutos que nos queda para la puesta en marcha de la carrera con esa gran victoria en el día valenciano. Atención porque contamos con Bauman. Vemos también con nosotros el ciclista Noti. Esta é a equipa da NSN, a equipa do líder da classificação geral. Aí está ele, Biniam Girmay, não ganhou uma única corrida durante o ano de 2025 e este ano primeira corrida, primeira vitória. Remco Evenepoel aqui na imagem, ele que ontem criticou a organização por não haver tempos para a classificação geral. Houve, no entanto, também dentro do lote de ciclistas quem estivesse de acordo com a decisão. Aliás, os ciclistas foram consultados antes da decisão ter sido tomada. Vamos vendo aqui o perfil da etapa, como dá para ver, uma etapa que não é totalmente plana na sua parte final, bem pelo contrário. Os ciclistas chegam sensivelmente aos 700 metros de altitude. E depois a parte final sempre em descida. Desde já, boa tarde, Paulo Martins. Cá está o grupo da frente. Estamos a 43 km do fim e este grupo começa a perder unidades. Já ficaram para trás 3 elementos, restam 5. Diria que a pergunta da praxe é, Paulo, será que vão sobreviver com pouco mais de 2 minutos? Vamos vendo a equipa da Red Bull a fazer a perseguição. Será que vão aguentar na frente? Sem exceção, volta a estar a trabalhar e com a aliança da equipa da Ineos, porque obviamente tem Ben Turner, que é um candidato muito sério a vencer no dia de hoje. Eu acredito que é para ele que a Ineos está a trabalhar nesta altura.
Essa diferença está a cair para 1 minuto e 40. Em frente à equipa da Polti, com 2 elementos, tenta manter viva a chama da fuga. Frente da corrida temos Raul Garcia Pierna, Raul Garcia, que é ciclista da Movistar, um excelente contrarrelogista, um ciclista que passa também bem esta montanha, assim não tão íngreme quanto isso. Um jovem ciclista de 24 anos, está na frente a 10 segundos. Vai ser, no entanto, muito difícil a Raul Garcia manter-se na frente. E vamos vendo aqui ciclistas já a serem alcançados, os ciclistas que venham em fuga. Este será o mexicano José António Prieto. Recordemos que há 6 segundos de bonificação antes de chegarmos à meta. 3 no alto desta contagem de montanha, o Puerto de Tibi, e 3 mais à frente no sprint intermédio. Portanto, na perspectiva de quem quer lutar pelos sprints e pelos pontos de bonificação, melhor dizendo, pelos segundos de bonificação, será extremamente importante estarem na frente, lá no alto, quer depois também na descida. E, portanto, apanhar os homens da frente ainda antes de passarem pela contagem de segunda categoria será super importante para as contas da geral. Sin contar los tiempos de la crono, creo que la carrera ha cambiado bastante porque se jugará todo en bonificaciones, entonces es un día un poco ambiguo, nadie sabe quién puede controlar, o sea, puede ser un día para la fuga, pero bueno, habrá que ver un poco cómo se comportan equipos que tienen hombres rápidos para el final. Pois é, Raul Garcia acredita que haverá também que controlar as equipas e pensar nas equipas que têm homens rápidos para o final. Isto numa altura em que o vemos exatamente aqui, ele que está na frente. A vantagem, no entanto, é cada vez mais curta, andará agora a rondar apenas 1 minuto. Acho que hoje a maior preocupação nem sequer serão as equipas com os homens mais rápidos. Também podem ser, não sei, Paulo Martins, mas parece-me que a maior preocupação é mesmo com a equipa de Remco Evenepoel. Em relação ao trabalho da Em relação a quem quer que seja, em relação a quem quer que seja que esteja na frente da corrida. O Garcia Pierna dizia ali, o Raul Garcia dizia que teremos de ver, as equipas que têm homens rápidos podem querer anular a fuga, mas quem está a trabalhar efetivamente para anular a fuga é mesmo a Red Bull, e não sei se os homens rápidos com este ritmo vão passar aqui esta contagem de montanha, que ainda tem uns 5 km pela frente. Sim, acima de tudo o que eles estão a querer fazer é encurtar distâncias, não se deixarem surpreender pelos homens que vão escapados, tendo em conta que alguns deles estão a escassos segundos da liderança. O caso do Pierre é um deles, o Matias Vaiz é outro, o Van der Tuck, que é um ciclista especialista em fugas. São 3 homens que estão a 10 ou a menos segundos e, portanto, a Red Bull está aqui a fazer aquilo que lhe compete, que é vir para ganhar a corrida. No caso da Ineos, é uma equipa que, lá está, acredita que é possível meter Bernd Turner, que vai ali muito bem colocado junto da equipa, para poder passar estas 2 subidas e poder discutir a etapa ao sprint, porque acredito que vai haver sprinters a este ritmo que vão conseguir sobreviver. Pois a pergunta era mesmo essa, era se o ritmo não está a ser alto demais para os sprinters, particularmente até para um sprinter como Ben Turner, assim mais pesado, mas também que tem outras capacidades por comparação com muitos dos sprinters. Outra das questões principais é ver Biniam Girmay ainda se mantém no grupo ou não, porque lá está, é um sprinter que passa bem alguma montanha, mas não sei, depende muito do ritmo. A frente da corrida é que está virtualmente condenada, ainda há pouco era 1 minuto, agora já se verá menos de 1 minuto.
Mas eu acho que de alguma forma com aquilo que ainda falta ser ultrapassado, particularmente nesta subida que eles estão ainda relativamente com algum espaço para chegar ao alto, depois vão descer, onde vão ter o sprint bonificado, onde muito acredito eu que a fuga ainda vai ter o sucesso de passar em primeiro. Depois vão ter uma subida que não é categorizada, mas que vai servir para que a fuga continua a perder tempo em relação ao trabalho que está a ser bem feito pela Red Bull, que traz aqui um bloco, na minha opinião, muito forte. E ainda nós ontem, durante o contrarrelógio, falávamos de muita gente ir a fundo, outros irem tranquilamente, mas que existe Vlasov, existe Pelizar, existe Remco Evenepoel, portanto são três cartas muito válidas que a Red Bull tem para jogar. Podemos pensar que isto é tudo apenas e só para Remco Evenepoel e de repente sai-nos um tiro de um Pelizar que já tentou logo ao primeiro dia surpreender, um Vlasov que também é um ciclista que sabemos que normalmente entra bem e que também pode surpreender. Até porque convém a ciclistas líderes como o Remco Evenepoel, nestas corridas menos importantes, distribuírem um pouco daquilo que é o bolo, diríamos assim, de vitórias possíveis para a equipa ao longo da temporada. E, portanto, não ficaria nada mal a Remco Evenepoel começar desde já a dar qualquer coisa, diríamos assim, aos seus companheiros de equipa. E quando dizemos dar, é um dar entre aspas. Vai haver sprint pelo alto, eles já estão mesmo no final da contagem de montanha. Eu pensei que eles estivessem um pouco mais atrás, mas não, eles já estão mesmo no final da contagem de montanha. Há sprint porque há aqui 3 segundos de bonificação e, portanto, está em jogo aqui a classificação geral, exatamente entre o Mattia Baiz, o Raul Garcia Pierna e o Dani van der Tuk, que são exatamente os 3 melhor posicionados na frente da corrida. O italiano Baiz está a 10 segundos, o Raul também a 10 segundos e, finalmente, o van der Tuk está a 7 segundos. O líder da montanha, aquele ali, o 97, o Baiz é o 111. E sabem que esta passagem aqui, sendo ela uma subida que dá pontos, que quem lá passar em primeiro depois sobe no final do dia muito provavelmente à liderança da classificação de melhor trepador e, portanto, é um momento importante para todos estes que aqui estão na frente. 4 pontos para o primeiro. Note-se que o Van der Tuk já tem pontos para a montanha. O Van der Tuk está ali e está por aqui também o Binem Girmay. Portanto, Girmay a manter-se no lote. E acredito que haverá ali mais alguns sprinters. Outros já terão ficado pelo caminho porque dá para perceber que o pelotão está reduzido. Mas haverá mais sprinters, isto quando há aqui a luta do Van der Tuk, que vai tentar assimilar mais alguns pontos e continuar a ser o rei da montanha. Mas o Pierna a fazer-lhe ali a vida negra. Não sei mesmo se não é o espanhol da Movistar. É mesmo, o espanhol passou-lhe a perna. Exato. Isto faz também com que o Raul fique a 7 segundos da liderança. Entretanto, o Van der Tuk bonifica também, porque havia bonificações de 3, 2 e 1 segundos. Portanto, o Van der Tuk bonifica 2 segundos, está a 5 segundos da liderança de Binem Girmay. Daqui a nada, a passagem por Tibi. Os ciclistas têm mais segundos de bonificação e pontos para a classificação por pontos. Mas muito bem, o ciclista espanhol da Movistar a destacar-se aqui na descida. Podem ser importantes estes segundos de bonificação em Tibi. Martins, este Raul Garcia Pierna é um ciclista que é um bom contrarrelogista. Pode ser um ciclista que ganhar aqui alguma vantagem acaba por ser algo difícil de alcançar, porque note-se que o percurso da etapa mostra-nos que a partir do quilómetro 130 e praticamente até ao final a etapa será tendencialmente em descida. Sim, e acima de tudo para lá de ser um ciclista, como o Luís disse, que anda bem no que toca aos esforços individuais. É um ciclista
que sabe fazer o exercício no solitário contra o cronómetro muito bem, é um ciclista que também não anda mal na média montanha, e falando desta comunidade valenciana, porque aqui não vamos ter alta montanha, é média montanha que vamos ter em algumas das etapas, e é um ciclista que, indo amealhando segundos, e acredito que eles ainda vão passar na bonificação à frente, pode ir buscar ali segundos importantes. Não tendo ontem o dia contado, nós falávamos e fazíamos essa referência que abre-se um lote muito maior de ciclistas que podem ganhar a corrida. Uma coisa era termos tido o contrarrelógio e ter valido para a classificação geral individual, outra coisa é aquilo que sabemos que não aconteceu. Foi só averbada a vitória da etapa e os tempos não contabilizaram na geral. E isso faz com que muita gente que à partida saberia que ao fim do esforço de ontem iriam estar a 1 minuto e meio, 2 minutos da geral, partem a segundos. E isso vai realmente fazer com que taticamente, inclusive, acredito eu, estas etapas de hoje, mas particularmente as que vêm pela frente, nos dias seguintes, vão ser de muita animação. Isto quando há aqui uma queda. Uma queda no pelotão. É uma queda, e uma queda com muita gente. É o AE com muita gente. Também. O AE apanha ali quase o bloco todo. Íamos vendo vários homens da Nipo a serem também ali apanhados, quando vamos vendo aqui precisamente também e isto é na frente da corrida, porque é na acaba frente da corrida. Claro. E atenção, porque sendo na frente da corrida pode, lá está, fazer com que a perseguição aos fugitivos de repente se desorganize. Cá está, fica um grupo muito pequeno na frente da corrida e portanto a perseguição vai ficar desorganizada e as possibilidades dos fugitivos aumentam. Claro, exatamente, é porque a partir de agora ainda vão ter uma pequena subida que não é montanha, mas que depois é quase sempre a descer num terreno muito rápido, e sabendo nós que agora... Junta-se na frente o Mattia Baís com exatamente o Garcia Pierna. Claro, isto teve a ver com aquela luta de há pouco dos pontos, onde o Vandertuk acabou por ficar para trás, mas o Pierna continua a sua luta, porque sabe que tem aqui uma belíssima oportunidade. No caso da UAE, porque víamos há pouco do L e aquelas imagens que o grupo está mesmo muito reduzido no grupo principal, nem sabemos se o próprio Remco Evenepoel não esteja cortado, mas o que é certo é que a UAE vimos 5, 6 ciclistas envolvidos naquela queda, não estavam no chão, mas tinham ficado com a estrada bloqueada e ficaram cortados, e portanto é isso que agora vamos tentar perceber. Já houve junção de alguma gente, continua a trabalhar a Red Bull. O próprio Guirmay estava muito bem colocado, mas a UAE era essa a resposta que eu queria ver, porque só tinha visto ali 1 ou 2 ciclistas da UAE bem na frente e não me parecia ser o João Almeida. Conditions pretty good. He's come in as the favourite. Can he see it home from here? Takes the victory in Oberstdorf. Exceptional. Domenbrills der letzte in Garmisch. Espectacular. Domenbrills again, and he's done it in style. È partito il giapponese, mai vincitore in Coppa del Mondo prima d'oggi. Allez, qui était à 131 mètres sur la première manche. Il y va, Raducanu. It's going to be so tight. And one of the moments of his career here last year. Can he have another big one right now? Es buena, la sustentación es máxima. Grande Sofeni. This for the Golden Eagle Trophy. Para ganar hoy, para ganarlo todo. Vamos, Domen.
Ui, 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 ui.